quero lhe afirmar que a graça não diz que a lei é imperfeita, né? A lei é boa, é justa, é santa, vem de Deus, né? A lei é coisa boa. Então, a graça mostra o seguinte, que a lei não foi capaz de conduzir o homem à salvação. Aí é outra coisa, né? Porque a lei não era para isso mesmo. A lei veio para mostrar, revelar ao homem a sua imperfeição. E aí esse homem pediria perdão a Deus, misericórdia de Deus, né? Esse homem ofereceria aquele sacrifício em lugar do seu pecado, ele estaria arrependido, pararia de pecar. Mas o que aconteceu? O homem ia lá, oferecia o sacrifício e voltava a pecar do mesmo jeito. Ele sabia assim, eu vou lá, ofereço o sacrifício, pronto, estou perdoado. Peco de novo, mesma coisa, continuo do mesmo jeito. Dia de oferecer o sacrifício, eu vou lá, ofereço, pronto, está pago. Então o homem se tornou pior do que ele era antes. Porque ele se auto-justificava, ele pagava para ter perdão. Por isso que a lei não fez aquilo que a graça faz. Porque os homens queriam se justificar. Não, eu matei o animal, eu ofereci o animal, pronto, estou perdoado. Então se justificavam. Eu errei, pequei, mas eu paguei pelo meu erro. Se justificava, não precisava de um salvador, ele estava pagando. E ele continuava cada vez pior. Mas a graça não. A graça é o quê? É Jesus morrendo por nós. Então ela provoca em nós um arrependimento sincero, que é uma mudança de vida, mudança de atitude. É um combate agora ao pecado. Nós não vamos viver mais na prática do pecado. É uma nova vida agora. E é uma vida de vitória sobre o pecado. Então a lei era temporária para conduzir aquele povo à terra prometida. A graça é eterna, nos dá salvação para que nós, se permanecermos lutando contra o pecado, vencendo o pecado em comunhão com Deus, nós temos o quê? Uma vida eterna com Deus. Estamos esperando o quê? O arrebatamento para estarmos para sempre com o Senhor. Na parte 2 nós temos aí o favor imerecido de Deus. Tópico 1, superabundante graça. Tópico 2, fé e graça. Tópico 3, a graça não é salvo-conduto para pecar. Tópico 1, então, superabundante graça. Não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus, como está em Romanos 5,20. Por meio da compreensão dessa maravilhosa graça, o apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 de João 2,1. Então, por que o crente não pode apoiar a pena de morte, por exemplo, ou eutanásia? Porque a pessoa, por pior que seja, ela tem o direito, né, de aceitar Jesus e ser salva ainda. Ela tem essa possibilidade. Jesus morreu por todos. Então pode ser que a pessoa está lá vivendo nos aparelhos. De repente ela acorda e pode aceitar Jesus e ser salva. Só quem tem poder sobre a vida é Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Assim como a pessoa está lá preso, né? Às vezes 50 anos está na cadeia. Então ele vai ter um arrependimento de pecado, vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador e vai ser perdoado, vai ser salvo. Para os homens ele vai continuar preso? Vai. Mas para Deus ele está salvo, foi perdoado. Então enquanto está vivo, há esperança de salvação. Então a lei revelou o pecado, a abundância de pecado. A graça de Deus revela a salvação. Então não importa o que a pessoa fez. Ele quer Deus, se arrepende dos seus pecados, conhece Jesus, é salvo. Jesus é a graça de Deus. A pessoa encontrou Jesus, pronto, está salvo. Tópico 2, fé e graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra de salvação. A graça, o presente merecido de Deus, a fé, a contrapartida humana à obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Romanos 3,28, 5,2, Filipenses 3,9.
Então veja bem, a graça é primeiro. Pela graça sois salvos. O que é graça? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele o quê? Nossos pecados, né? Doença, enfermidade, maldição, tudo que não presta. Depois, ressuscitando. Então isso é a graça. Então pela graça, através do quê? Do sacrifício de Jesus, nós somos salvos. Veja bem, não é pela fé, é pela graça. Agora, o que acontece? O homem vai o quê? Acreditar nisso, ter fé nisso, que já foi feito. Então o homem não fez nada, ele só acreditou naquilo que já estava feito. Aí ele é salvo. Essa fé vai acontecer por quê? Porque o homem vai ser convencido pelo Espírito Santo, ele é um pecador, né? Então ele vai ter que se deixar convencer. Eu sou o pecador. Existe uma justiça, ou seja, Deus fez aí um julgamento e condenou você porque você pecou. E então o homem vai ser convencido também no juízo. Olha, você merece um juízo sobre esse pecado, lago de fogo e enxofre, eternamente sem Deus. Então quando o homem se vê que está nessa situação, o que acontece? Ele quer um Salvador. Então Jesus está ali, disponível, ele já fez tudo que era preciso fazer para a pessoa ser salva. Então ele agora aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele acredita que Jesus já fez o que era preciso fazer para ele ser salvo. Ele acredita que Jesus o substituiu na cruz. Então ele agora se arrepende, aceita Jesus como Senhor e Salvador e pronto, está salvo. Aí em Romanos 10, 9 diz, olha, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, está salvo. No tópico 3, nós temos aí, a graça não é salvo-conduto para pecar. Segundo o ensino das Escrituras Sagradas, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem. Gálatas 5,13. Pelo contrário, a graça de Deus nos convoca à obediência ao doador da graça, pois quando se ama, fazemos de tudo para agradar a pessoa amada. Por isso o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14, a fazer algo que agrade ao Pai, 1 Tessalonicenses 4,1. Logo, quem é alcançado pela graça compreende o quanto somos devedores a Deus e aos irmãos, Romanos 13,8. E por isso desejamos amar o outro como Cristo amou, João 13,35. Os que estão sob a liberdade da graça vivem a santidade que reflete a beleza de Cristo no homem interior, onde este se revela vivo para Deus, mas morto para o pecado, Romanos 6, 11 e 13. Então a pessoa aceitou Jesus. Ele acha agora, não, agora eu posso fazer o que quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora posso pecar, posso viver do jeito que eu quiser. Não, você mudou de dono. Antes o seu dono era aí o pecado, Satanás. Agora o seu dono é Deus, é Jesus Cristo. Você foi comprado, tem dono. Então você vai fazer tudo para agradar esse dono. Antes você não fazia tudo para agradar o outro dono. Então era pecando, bebendo, fumando, jogando, dançando, prostituindo, fazendo tudo que não prestava para agradar ele. Agora você vai fazer tudo para agradar o seu novo dono. O seu novo dono é Deus. Então você faz de tudo para agradar a Deus. E Deus quer que você faça o quê? Ame os irmãos, que você pregue o Evangelho, que viva uma vida santa, ou seja, separada para Ele, né? Orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, jejuando, fazendo a obra de Deus. Então você vai fazer de tudo para agradar esse Deus agora. E a vida cristã é uma vida de luta diária contra o pecado, vencendo o pecado. Na parte 3 nós temos aí o escândalo da graça. Tópico 1 seria a graça injusta. Tópico 2, a divina graça incompreendida. Tópico 3, se deixar presentear pela graça. Tópico 1 então, seria a graça injusta? Se comparada com a humana, a justiça divina é imensamente perdoadora. Logo, sob a ótica humana, a graça se torna injusta. Por esse motivo, a graça é considerada um escândalo, como está em Colossenses 2,14, Efésios 2, 8 e 9. Pelo fato de não haver merecimento por parte do recebedor, o apóstolo enfatiza a impossibilidade de a graça e a lei andarem juntas, pois ambas são excludentes, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Pois como diz o Atos dos Apóstolos, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. 15,11. Logo, pela lei é impossível o pecador se salvar,
mas dependendo única e exclusivamente da maravilhosa graça de Deus, ele encontrará descanso para a alma. Mateus 11, 28 a 30. O que acontece? A graça de Deus, que é Jesus morrendo por nós, ela traz o quê? Perdão, a misericórdia, o amor, né, de Deus. Então, é uma bondade excessiva se comparado com a maneira de viver do homem. O homem sempre vê os defeitos das pessoas, sempre quer condenar as pessoas, né? Então ele não consegue compreender como é que Deus ama tanto assim, como é que Deus pode amar um ser humano tão pecador, que vive errado, como é que pode? Até a pessoa, quando dizia do Evangelho, quando ele vai se reconciliar, que ele ajoelha ali, às vezes ele era batizado no Espírito Santo, aí ele volta a falar em língua na mesma hora. Se ele tinha um dom do Espírito Santo, volta a operação do dom na mesma hora. E aí as pessoas ficam assim, mas não pode. Essa pessoa não vale nada. Estava aí, ó. Está até com cheiro de cachaça ainda, de droga, vive da prostituição. Como é que ele vem aqui, de repente aí, ajoelha e já está falando em língua, dom do Espírito Santo operando? Como é que pode? Aí ele fala assim, olha, eu que estou aqui santinho, estou aqui nos cultos, estou lendo a Bíblia, orando, jejuando, estou fazendo a obra de Deus, e nem tenho isso que ele tem. Olha só. Então a pessoa pensa que é injustiça de Deus. Mas não. Jesus morreu por todos nós. Então veja só, ele levou o nosso pecado sobre ele. Deus está sempre disposto a perdoar. E quando Deus nos dá uma coisa, ele não pega de volta não. Ele não toma não. Ele não é como nós, vingativo não. Por isso que a pessoa está ali, recebe, né, a renovação total de tudo, na mesma hora que ele reconcilia. Porque todo o tempo Deus está esperando ele ali, que ele retorne, para abençoá-lo, não é para amaldiçoá-lo, não é para tratá-lo mal. E nós devemos aprender com Deus isso, receber essa pessoa com amor, com misericórdia, perdoar totalmente essa pessoa, restaurar a nossa convivência, né? Assim também o pecador lá fora. Pode ser o pior pecador, mas nós devemos amar essa pessoa. Por quê? Na mesma hora que ele aceitar Jesus, ele vai ser perdoado de tudo que ele fez. No tópico 2 aí, a divina graça é incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. 2 de Pedro 3, 15 e 16. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça. Primeiro, liberdade total para pecar. Romanos 6, 1 e 2. E segundo, a impossibilidade de receber tão valioso presente, como está em Gálatas 5, 4 e 5. O primeiro aí, o que é o primeiro? Liberdade total para pecar. Leva a pessoa à libertinagem. Entretanto, a palavra de Deus mostra que maior castigo sobrevirá sobre os que profanarem o sangue do pacto e ultrajarem o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Esse primeiro aí diz o seguinte, a pessoa quer pecar, e acha assim, quanto mais eu pecar, mais eu vou ser amado, mais eu vou ser perdoado. Né? E tem uma coisa interessante, pode olhar os filhos, né, na família, aqueles filhos que são piores, aqueles que dão trabalho, são os mais amados. Né? Aí a pessoa acha que Deus é do mesmo jeito. Fala, não, eu vou ser então bem ruim, porque quanto mais ruim eu for, mais Deus vai me amar. E não é assim. Então Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, combata o pecado, vença o pecado. Senão você vai perder sua salvação.